A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, glória a Deus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Ontem, dia 9 de junho, não foi possível da gente fazer a nossa leitura diária, porque passei praticamente o dia todo em viagem, não foi possível, mas hoje nós estamos aqui para fazer a leitura bíblica dos dias 9 e 10. Então nós vamos concluir a leitura em Neemias. Nós vamos ler Neemias capítulos de número 9, 10, 11, 12 e 13. Estão prontos para a jornada? Então vamos lá. Capítulo 9. No dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejuns e com sacos e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissões pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, o seu Deus, uma quarta parte do dia, e a outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no lugar do alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmel, Bani, Rasbazéias, Serabias, Rodias, Sebanias, Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então disseram: Seja bendito o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Tu és o Senhor, tu fizeste o céu do céu e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. Tu os guardas com vida sobre os exércitos dos céus, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és, Senhor Deus, que elegeste a Abraão e tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão, e achaste o teu coração fiel perante ti, e fizeste com ele aliança que daria a sua descendência a terra dos cananeus, do Eteu, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo, e viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó, e todos os seus servos, e todo o povo da sua terra, porque soubestes soberanamente os trataram. Assim adquiriste para ti um nome, como hoje se vê. O mar fendeste perante eles, e passaram no meio do mar, sem que lançasse os seus perseguidos em seco, e lançastes os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E guiastes o dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para iluminar os caminhos por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falastes com eles, e deste juízos retos, e leis verdadeiras, e estatutos, e mandamentos bons, e os seus santos sábados lhes fizeste conhecer os seus preceitos, os estatutos que lhe mandaste pelo ministério de Moisés, o teu servo. Pão dos céus lhe deste para comer na sua fome, e água da rocha lhe produziste na sua sede. Disseste-lhes que entrassem e possuíssem a terra para a qual alçaste a mão, que lhes havia de dar. Porém eles, os nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos seus mandamentos, e recusaram a ouvir-te, e não te lembraram das palavras que fizeste, e endureceram as suas cerviz na sua rebelião. Levantaram um chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Senhor, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande beneficência, tu os não desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das suas misericórdias, não o deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E destes o teu bom espírito para ensinar, e o teu maná
não retiraste da sua boca, água lhe deste em sua sede, de tal modo que o sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou, e as suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não se incharam, e também lhes deste reinos e povos, e repartiste em porções. Eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei Esbom, terra de Og, rei de Bassã, e multiplicastes os teus filhos como as estrelas do céu, e trouxestes a terra de que tinhas falado aos teus pais, que nela entrariam para possuírem. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, os entregaste à mão, como também os reis dos povos da terra, para fazerem deles conforme a tua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas, olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém, se obstinaram e se rebelaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram todos os teus profetas que protestavam contra eles, para que se voltassem contra ti. Assim fizeram grandes abominações, por isso os entregaste nas mãos dos seus adversários, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia clamaram a ti. Desde o céu tu ouvistes, e segundo a tua grande misericórdia, lhe deste grandes libertadores, que os libertaram da mão dos seus adversários. Porém, em tendo repouso, tornaram a fazer o mal perante ti. Então tu o deixavas na mão e os seus inimigos, para que o dominassem sobre eles. Porém, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes, e protestastes contra eles para que se voltassem para a tua lei. Porém eles se houveram soberbamente, não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem os deve cumprir e viverá. Viraram o ombro e endureceram a sua cerviz e não quiseram ouvir. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, protestaste contra eles com teu espírito, pelo ministério dos teus servos, os profetas, porém eles não deram ouvidos. Por isso os entregaste nas mãos dos povos da terra, mas pela tua grande misericórdia não destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, nosso Deus, grande, poderoso e terrível, Deus que guardas a aliança e a beneficência, e não te tenhas em pouca conta toda a aflição que os lançou sobre nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, os nossos profetas, os nossos pais e a todo o povo, desde o dia dos reis da Síria até o dia de hoje. Porém tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente. Que confissão, né, irmãos? E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos, aos teus testemunhos que testificaste contra eles, porque eles, no seu reino, nem muita abundância de bens que lhe deste, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles te serviram, e nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até a terra que deste aos nossos pais para comer do seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela, e se multiplicam os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos, sobre o nosso gado, e isso estamos numa grande angústia. Todavia fizemos uma firme aliança, e escrevemos e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Agora, irmãos, nós vamos ler o capítulo de número 10. Amém? Capítulo de número 10. Os que selaram foram Neemias, o Tirstata, filho de Halaquias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Ratuz, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baraque, Mesulão, Abias, Miamim, Maacéias, Bilgal, Semaías. Estes eram sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Hanad, Cadmiel, seus irmãos Sebaías, Rodias, Quelita, Pelaías e Hanã, Mica, Reobe,
Razabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Rodias, Bani, Binui, e os chefes do povo, Parós, Paat, Moabe, Elão, Zatur, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Assur, Rodias, Rassum, Bezai, Harif, Anatote, Negai, Magpias, Mesulão, Rezir, Mesezabel, Zadok, Jesua, Pelatias, Hanã, Ananias, Oséias, Hananias, Hassub, Haloes, Bileá, Sobeque, Reum, Rasbná, Maacéias, Iaías, e Hanã, e Anã, e Maluque, Harim, e Baná. E o restante dos povos dos sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os netineus, e todos os que tinham separados dos povos da terra pela lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento, firmemente aderiram aos seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e conviveram num anátema e num juramento, no que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, seu servo, também que guardariam e cumpriam todos os mandamentos que o Senhor Deus, e os seus juízos, os seus estatutos, que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, e nem tomaria as filhas deles para os nossos filhos, e que, trazendo os povos da terra no dia do sábado qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nela compraríamos deles no sábado. Deles nada compraríamos dele no dia de sábado, no dia que é santificado. No 7º ano deixaríamos descansar a terra e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-lhes cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de manjares, para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas e sacrifícios pelo pecado, para reconciliar Israel, para toda a obra da casa de Deus, do nosso Deus. Também lançamos sortes entre os sacerdotes e levitas do povo acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas dos seus pais, a tempos determinados de ano em ano, para queimar sobre o altar do nosso Deus, como está escrito na lei, que também teríamos as primícias da nossa terra e as primícias dos frutos das árvores, de que ano em ano na casa do Senhor, os primogênitos dos nossos filhos, do nosso gado, que está como está escrito na lei, também que os primogênitos do nosso gado, das nossas ovelhas, traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus, e que as primícias da vossa massa, das vossas ofertas alçadas, do fruto da árvore, do mosto, do azeite, traríamos para os sacerdotes para os depósitos da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, os levitas, que eles tomariam os dízimos em todas as cidades da vossa lavoura. Também que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos à casa do nosso Deus, aos propósitos da casa do tesouro, porque aquelas câmaras dos filhos de Israel e dos filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto, do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros, os cantores, e dessa maneira não desampararíamos a casa do nosso Deus. Agora o capítulo de número 11. O capítulo de número 11 vai falar sobre o repovoamento das cidades, né? Diz assim: e o príncipe dos que habitaram em Jerusalém, porém o restante os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sortes para tirar 1 de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém e as outras 9 cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. Esses são os chefes da província que habitavam em Jerusalém. Porém, na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os netineus, os filhos do servo de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalel, filho de Perez, filho de Maacéas, filho de Baruque, filho de Cos-Rosé, filho de Razaías, filho de Adias, Adaías, filho de Joaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita.
Todos os filhos de Perez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. Estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joel, filho de Pedaías, filho de Colaitas, filho de Maceias, filho de Itiel, filho de Jesaías, e depois dele Gabai, Salai e todos os 928, Joel, filho de Zincre, superintendente de todos eles, sendo Judá, filho de Senua, e o segundo sobre a cidade do sacerdote Jedaías, filho de Joeribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. E os seus irmãos que faziam a obra na casa, 822, Adaías, filho de Jorão, filho de Pelaías, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, e os seus irmãos, cabeça dos pais, 242, Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, os irmãos deles, homens valentes, 128, sendo superintendentes sobre Zabdiel, os filhos de Gedolim, dos levitas, Semaías, filho de Hassub, filho de Aizicrão, de Azricão, filho de Razabias, filho de Buni, Sebetai, Josabade, dos cabeças dos levitas que presidiam sobre a obra e fora da casa de Deus, Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, chefe dos que iniciava as ações de graça na oração, e Baquebuquias, segundo os seus irmãos, depois Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Jeduntum. Todos os levitas na santa cidade foram 284, e os porteiros Acube, Talmon e os seus irmãos, os guardas da porta, 162, e o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas. Glória a Deus. Vamos voltar aqui. Olha aqui que eles estiveram. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em toda a cidade de Judá, cada um na sua herança. Os servidores habitavam em Ofel, sendo que Zia, Gisba, presidiram sobre os netineus. O superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asmazias, filho de Metanias, filho de Mica, filho de Asaf, dos cantores a serviço da casa de Deus. Porque havia um mandato do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, para qual o seu dia. E Petaías, filho de Mesezabel, e dos filhos de Zerá, dos filhos de Judá, estavam à mão do rei e todos os negócios do povo. E quanto às aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba, nos lugares da jurisdição de Dibon, nos lugares da jurisdição de Jecabzel e suas aldeias, e em Jesua, Molada e Peret Palat, e em Azassual, Berseba e outros lugares da jurisdição, e em Ziclag, Mecona e dos lugares da sua jurisdição, em El-Rinon, Zorá, em Jarmute, e em Zanoa, Adulão e suas aldeias, em Laquis, nas suas terras, em Azeca, nos lugares da sua jurisdição, acamparam-se desde Berseba até o vale de Rimon. E os filhos de Benjamim habitaram desde Geba, em Micmas, Aia e Betel, e todos os lugares da sua jurisdição. Em Anatote, em Nobe, e em Ananias, em Razor, em Gitaim, em Hadid, em Zeloim, e em Nebalat, e em Lod e em Ono, nos vales do Ártice. E alguns dos levitas habitavam nas divisões de Judá e de Benjamim. Agora, meus amados irmãos, o capítulo de número 12, né? Nós vamos ler aqui o capítulo de número 12. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Salatiel, com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Reum e Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Minhamim, Madias, Bilga, Semaías, Joaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Hilquias, Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e dos seus irmãos nos dias de Jesua, e foram os levitas Jesua, Binui, Cadmel, Serabias,
Judá, Matanias. Estes são os irmãos que presidiam os louvores. E Baquebuquias e Uni e os seus irmãos estavam defronte dele nas guardas. E Jesua gerou a Joiaquim, e a Joiaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada. Joiada gerou a Jonatas, e Jonas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim foram os sacerdotes, cabeça dos pais, de Seraías, Meraías, e de Jeremias, Hananias, e Esdras, Mesulão, de Azarias, Joanã, de Malque, Jonatas, de Sebaías e de José, de Harim, de Marimote, de Helcai, de Ido, de Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zincre, de Miamim, Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, Semaías, Jonatas, de Joaribe, Metanai, de Jedadias, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Uquias, Razabias, de Gedaías, Natanael, dos levitas que foram nos dias de Eliasibe, escrito como cabeça dos pais, Joiada, Joanã, Jadua, e também os sacerdotes até o reinado de Dario o persa. Os filhos de Levi foram escritos como cabeça dos pais no livro das crônicas até o dia de hoje, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Razabias, Serabias, Jesua, filho de Cadmel, e os seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graça segundo o mandamento de Davi, o mandato de Davi, homem de Deus, na guarda contra a guarda. Metanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Tanum, Acube, eram todos porteiros que faziam guarda da tesouraria das portas. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadac, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscamos os levitas e todos os seus lugares para trazê-los a fim de fazerem dedicação com alegria, com louvores, com canto, com saltérios, com aludes, com harpas, e assim juntar os filhos dos cantores, tanto na campina dos arredores de Jerusalém, como nas aldeias de Netofa, como também na casa de Jugal, nos campos de Gibeá, de Asmavete, porque os cantores edificavam para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes, os levitas, e também purificaram o povo às portas do muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros em procissão, uma mão direita e o outro sobre o muro ao lado da porta do monturo. E após ele ia Rosaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, e Esdras, e Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur e filho de Asaf, e os seus irmãos Semaías, Azarel, Milai, Gilalai, Maai, Natiniel, Judá e Hanani, e com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Porém Esdras, o escriba, ia diante deles. Indo eles para a porta da fonte, defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, por onde começava a subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas, do lado do oriente. E no segundo coro ia em frente, e eu após eles. Porém, a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. E desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha, da porta dos peixes, pela torre de Hananel e a torre de Mear, até a porta do gado, onde pararam a porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo, e os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Minamim, Micaías, Elionai, Zacarias, Hananias, com trombetas, como também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joaná, Malquias, Elão, Rezé, e assim faziam ouvir o canto dos cantores, juntamente com Jezraías e o seu superintendente. E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios para se alegrarem, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegravam, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu de longe. Também no mesmo dia se numeraram homens sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas alçadas,
das primícias, dos dízimos, para ajuntarem nelas nos campos das cidades, para as partes da lei dos sacerdotes e para as levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. E haviam cumprido o serviço do seu Deus e o serviço da purificação, como também os cantores e os porteiros, defronte o mandato de Davi e de seu filho Salomão, porque já nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia um mestre dos cantores, dos cantos, dos louvores, das ações de graça. Por isso, todo Israel, já nos dias de Zorobabel, nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e também eles santificavam as porções dos levitas, e os levitas santificavam os filhos de Arão. Naquele dia, leu-se, agora o capítulo 13, tá, irmãos? Desculpa, esqueci de falar. Capítulo 13 agora, que é o último capítulo de Neemias, né? Naqueles dias leu-se no livro de Moisés os ouvidos de todo o povo, e achou-se escrito neles que amonitas e moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e com água. Antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar, porém nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram-se de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, tinha se aparentado com Tobias. Olha aí, meus irmãos. O sacerdote tinha se aparentado com Tobias, que fomos os inimigos de Neemias, né? E fizeram-lhe o depósito de grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, de incenso, de utensílios, de dízimos de grão, de mosto, de azeite, e ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar licença do rei, e voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara no pátio da casa de Deus. Isto muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjares de incenso. Então entendi que os quinhões dos levitas não se lidavam, mas de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e lhes disse: por que desamparou a casa de Deus? Porém os ajuntei e restaurarei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos de grão, de mosto, de azeite aos celeiros, e os tesoureiros pus sobre os celeiros Selemias, o sacerdote, Isadoc, o escrivão, e a Pedaías, chefe dos levitas, também com eles a Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e lhes encarregou acerca da distribuição para os irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e às suas guardas. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares no sábado, traziam feixes e carregavam sobre os jumentos, como também vinhos e uvas e figos, e toda a caça de cargas que traziam de Jerusalém no dia de sábado. Não protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam no deserto e traziam peixe e de toda a mercadoria, que no sábado vendiam os filhos de Judá e de Benjamim. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado, porquanto não fizeram os vossos pais e assim, e não houveram com vosso Deus? Todo este mal vi sobre vós e sobre essa cidade, e vós ainda sereis mais, e acrescenteis mais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sábado aqui, meus irmãos, quer dizer descanso, tá? Um descanso semanal. Sucedeu, pois, que, dando a sombra nas portas de Jerusalém, antes de sábado, ordenei que as portas fossem fechadas e mandei que não as abrissem até ter passado o sábado, e pus as portas alguns dos meus moços
para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores e toda a mercadoria passaram de noite para fora de Jerusalém. E uma das vezes protestei, pois contra eles, e lhes disse: por que passais a noite defronte o muro? E outra vez o fizerdes. Hei de lançar a mão sobre vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Então disse aos levitas que se purificassem e viessem a guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, o meu Deus, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e os seus filhos falavam meio que asdodita, e não podiam falar o judaico, senão segundo a língua do povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e arranquei os cabelos, e lhe fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais às vossas filhas os vossos filhos, e não tomareis mais as filhas nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo ele entre ele muitas nações, reis semelhantes a ele, sendo ele amado do seu Deus, e pondo-o Deus sobre todo Israel? E contudo as mulheres estrangeiras fizeram pecar. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos tudo aquele grande mal, prevaricando contra o nosso Deus e casando com mulheres estrangeiras? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita. Por isso o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contrariaram o exército, como também a aliança, o sacerdócio, os levitas. Assim os limpei de todos os estrangeiros e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também cada um as ofertas de lenha em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, ó Deus, para o bem. Amém, né, irmãos? Então, é isso aí. Conclusão do livro de Neemias, falando de várias reformas que ele promoveu em Jerusalém com a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.